Oi, bom dia. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o peso invisível da doença. Eu queria começar com a ideia final do Pedro, que é o Parkinson é um para cada um. Então, a gente vai falar de muitos sintomas aqui, muitos sintomas não motores. Não quer dizer que eles estejam conectados com a evolução da doença. Então, tem pessoas que vão ter o sintoma, tem pessoas que nunca vão ter. Tá? É importante a gente saber isso, porque a nossa ideia é passar informação. E alguns dos sintomas que a gente vai falar hoje, eles em geral são escondidos, ou pelo paciente, porque tem medo de falar do que está acontecendo, ou porque o familiar também não sabe o que fazer com aquele sintoma, tá bom? Então, esses são todos os sintomas não motores que podem aparecer na doença de Parkinson. Então, de novo, não quer dizer que vocês vão ter todos eles, tá bom? Existem alterações que são psiquiátricas, que é a depressão e a ansiedade, são os mais comuns. Às vezes pode acontecer alucinações visuais, às vezes só a sensação de presença. Pode acontecer o declínio cognitivo e pode acontecer a demência em alguns casos, tá bom? Alteração do sono é muito comum, principalmente insônia, é o que mais o pessoal queixa, e alteração do sono REM, que foi aquele vídeo que o Dr. Pedro passou, que é a pessoa tendo o sonho que parece que é real, então ele vai ter alterações motoras durante o sono, porque, em geral, eles estão associados à luta e defesa. Então, ou eles estão sendo atacados, ou eles estão sendo assaltados, ou tem algum animal. Então, por isso que eles dão tanto chute e tanto soco. Então, toma cuidado familiar para não ficar tocando o paciente na hora do sono, porque ele vai confundir você com o elemento onírico, tá bom? Disfunção autonômica, então urgência urinária, sudorese, constipação, isso também são sintomas bastante comuns. E outros que é a dor, alteração do olfato e perda de peso, são os mais comuns também, tá bom? Vamos lá. Por que acontecem as alterações neuropsiquiátricas? Por que acontecem essas alterações no Parkinson? Então, eles têm 3 fatores que podem fazer com que eles apareçam. A primeira é a disfunção do sistema dopaminérgico, que é a doença propriamente dita, tá bom? Então, existe uma redução da dopamina e isso faz com que existam as alterações neuropsiquiátricas. Mas é só a dopamina? Não, não é só a dopamina que tem a redução. Existem reduções de outros neurotransmissores, então serotonina, noradrenalina e os colinérgicos, tá bom? Existem as complicações do tratamento. Então, se a pessoa está fazendo uso de muita medicação, que é além do prescrito pelo médico, isso pode alterar as alterações neuropsiquiátricas. Então, ele vai ter algumas alterações por conta do excesso da medicação. E se ele tiver tomando menos remédio do que o médico prescreve, que isso a gente também vê bastante na clínica, né? Ah, não vou tomar tanto remédio, porque remédio faz mal, né? Mas se ele não toma tanto remédio, também pode ter complicação. Então, a gente tem que pensar que a dose que o médico está prescrevendo é a dose que o seu organismo precisa naquele período. Tá? Então, é importante manter isso sempre com acompanhamento médico. E existe a predisposição individual. Então, às vezes, pode ter uma pessoa que já tinha uma questão neuropsiquiátrica antes da doença de Parkinson. Então, ele já tinha um transtorno do controle do impulso, ou ele já tinha uma predisposição à depressão, à ansiedade. Tá bom? Então, por que eu me sinto tão desanimado? Primeiro, a gente precisa colocar que a depressão no Parkinson ele é o primeiro sintoma não motor, o mais frequente dos sintomas não motores. Ele não é igual a todas
as depressões que, em geral, a gente ouve falar, que é a depressão idiopática. Ele é um pouquinho diferente. Então, na depressão que a gente ouve falar em novela, em filmes, em leitura de romance, enfim, é aquela depressão que a pessoa fica prostrada, fica muito na cama e fica se autotorturando com pensamentos de culpa, fica ruminando muito. No Parkinson não é esse tipo de sintoma que a gente vê, tá? Então, no Parkinson, o que a gente vê? É principalmente uma disforia. O que é disforia? É uma redução da alegria, né? Então ele fica triste, ele fica mais desanimado, ele fica um pouco menos ligado às coisas que estão acontecendo em volta. Irritabilidade, né? Esse é um dos sintomas da depressão. Redução de estímulo emocional. Então, às vezes, nasceu um neto ou casou um filho e a pessoa não está tão ligada emocionalmente como ela estaria há 10 anos atrás sem a doença. Então, existe uma redução dos estímulos. E uma perda da capacidade de sentir prazer. Então, esses são os principais sintomas da depressão no Parkinson, que é diferente da depressão idiopática, tá? Agora, de novo, então, os 3 fatores, tá? Então, a depressão pode ser uma alteração neurológica. Então, isso que a gente está falando, que tem uma alteração em todos os neurotransmissores, então vai ter uma depressão mais orgânica, mas ela pode também estar ligada à dificuldade motora. Então, as pessoas que têm muita redução e perdem o contato com o social, que acabam ficando mais restrita em casa, isso também faz com que a pessoa tenha mais predisposição à depressão. E pode acontecer eventos aleatórios, né? Então, a gente está vivo, coisas acontecem em volta, pessoas que a gente gosta passam por dificuldades, enfim, e isso pode também desencadear uma depressão, mas aí é outra coisa, tá? Aí é a depressão idiopática que a gente estava falando antes. Me sinto mais ansioso. Isso é do Parkinson? É difícil diagnosticar ansiedade, tá? Porque, em geral, a ansiedade ela é muito somática. Em geral, ela acontece no corpo. Então, quando a gente está ansioso, o coração dispara, a gente tem azia, tem vontade de vomitar, tem diarreia, tem tremor, tem sudorese, tem pensamento acelerado, enfim. Então, ela é somática. E todas as escalas que a gente usa são escalas que têm a questão somática associada, tá? Então, o profissional ele precisa, de fato, conhecer o que são os sintomas do Parkinson e o que são sintomas da ansiedade, do que é que está acontecendo. Então, hoje, a gente sabe que a ansiedade está muito ligada à flutuação on-off. Então, se a pessoa fica em off, ela tem uma crise de ansiedade como se fosse uma síndrome do pânico. Então, ela tem todos os sintomas achando que ela vai morrer e que vai... Ela tem como se fosse mesmo uma síndrome do pânico. E aí, fez o efeito da medicação do ON, passou a crise. Tá? Então, essa é uma das ansiedades que a gente vê bastante no Parkinson. Ela afeta, em geral, mais mulheres do que homens. Então, é isso. E o pessoal pergunta também por que a levodopa não faz efeito quando a pessoa está ansiosa, né? Eu acho que quando a gente está ansioso, a gente, de fato, tem mais descarga, né? Talvez os neurologistas possam explicar mais a fisiologia, mas as pessoas, em geral, elas queixam bastante disso. Principalmente quando vem comigo fazer avaliação neuropsicológica, né? Aí ficam mais ansiosos ainda. A dificuldade cognitiva do Parkinson. Então, a gente vê que tem duas principais frentes aí da dificuldade cognitiva. Uma é a bradifrenia. O que é a bradifrenia? É uma lentidão de raciocínio. Então, a pessoa ela precisa que você fale com ela. Então, às vezes, a ideia de uma mesa, de um almoço de domingo com muita gente,
falando todo mundo ao mesmo tempo, é difícil para a pessoa processar tudo o que está acontecendo. Mas se as pessoas, de fato, direcionarem a conversa no 1 a 1, a pessoa consegue acompanhar o que está sendo dito. Então, é importante fazer um pouco esse ajuste na família. Eu sei que tem algumas famílias que são mais italianas, né, e falam todo mundo ao mesmo tempo mesmo, mas se puder, de fato, fazer essa organização, ajuda muito, tá? Então, não é que a pessoa não consegue raciocinar, é que o raciocínio está mais lento, e acho que vocês são da época do orelhão, que a gente esperava cair a ficha. Não, ninguém usou ficha. Então é isso, às vezes demora, você faz a pergunta e a pessoa está processando, mas ela responde, tá? Ela responde. E existe a alteração da função executiva, que é a capacidade de planejamento, organização, traçar uma estratégia. Isso é o principal prejuízo cognitivo que tem no Parkinson, e as pessoas relatam essa dificuldade desde o diagnóstico. Então, às vezes, a pessoa já queixa no diagnóstico que tem alguma coisa estranha, ela demora mais tempo para sair de casa, porque demora mais tempo para se organizar. Então, existe essa alteração da função cognitiva, tá? É importante sempre fazer tarefas mais complexas. Então, não deixar de fazer, porque uma das coisas é, às vezes, o familiar que está perto percebe que está tendo mais dificuldade ou está mais lento e absorve a tarefa. Então, é importante deixar isso com ele, né? Se ele está dando conta, deixa com ele. A autonomia é muito importante, né? Reabilitação cognitiva. Então, para que ela serve? A reabilitação cognitiva é uma terapia, ela tem como objetivo, de fato, recuperar algumas funções que foram prejudicadas, fazer esse exercício, principalmente da função executiva e de estratégia, para poder estimular mesmo a plasticidade neural, tá bom? Atividades que podem trazer, às vezes a pessoa fala, mas o que eu posso fazer? Faz o que gosta. Então, assim, se a pessoa gosta de cozinhar, faz um prato mais complexo. Se a pessoa gosta de pilotar, faz alguma coisa nesse sentido, enfim. Mas é importante que a pessoa tenha interesse. Então, não adianta você pegar uma pessoa e falar, olha, eu ouvi dizer que é importante aprender mandarim. É importante aprender uma língua nova, mas a pessoa tem que ter uma conexão com o mandarim, né? Se ela tiver uma conexão e isso faz sentido para ela, ótimo. Mas não algo imposto porque ouviu na internet, né? E aí a gente vai falar um pouquinho da compulsão. As compulsões, elas são ações repetitivas em busca do prazer, tá? A gente sabe hoje também que no Parkinson acontecem as compulsões, muitas vezes ligadas ao uso de algum medicamento que está de novo, né, em excesso, mas não só isso, às vezes a doença de Parkinson pode, de fato, desencadear a compulsão. Então, é importante a gente falar disso para que vocês, na consulta com o neurologista, comunicar o que está acontecendo. Porque aí eles podem fazer ajuste de medicação, regular o tratamento, para poder tirar um pouquinho esse transtorno do controle do impulso, tá? E quais são os transtornos do controle do impulso mais comuns? Então, o mais comum é busca aumentada por doce. Esse é o que as pessoas mais relatam. Tá, mas eu sempre fui formiguinha, não sei o quê. Não, mas agora aumentou. Então, a busca aumentada por doce. A questão do jogo patológico tem aumentado bastante recentemente, né? Então, principalmente por conta do jogo no celular. Antes ficava em outro lugar, né? A pessoa tinha que se deslocar, mas agora a gente está com o celular na mão. Então, essa é uma preocupação. Aí tem a compra compulsiva,
Tem a síndrome da desregulação dopaminérgica, que é o que eu falei no comecinho. Então, tomar cuidado para não tomar mais remédio do que o prescrito, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de ficar no off e acaba antecipando as doses e tomando a mais do que o recomendado, tá bom? E existe também a hipersexualidade, né? Isso é algo que às vezes não é tão falado. A pessoa ela tem um aumento da libido e às vezes isso não causa um transtorno social, então isso acaba ficando com o casal, mas às vezes isso pode trazer um transtorno social e é importante comunicar também para o médico, tá bom? E vamos falar do cuidador também, né? Porque quem cuida do cuidador? Então, é importante que o cuidador ele tenha uma rede de apoio, então, ou um outro familiar para poder fazer esse revezamento, ou um profissional, porque o cuidador ele precisa cuidar dele mesmo, e então cuidar de saúde, cuidar da alimentação, fazer atividade física, encontrar os amigos, ter a rotina, né, também preservada. E aí, ou procurar um suporte emocional, ou com os amigos, ou uma terapia mesmo, né? Para poder conversar um pouquinho sobre medo, angústia, porque a gente está falando de um familiar, provavelmente alguém que está próximo ali, que acaba trazendo bastante questões, tá? Então é isso que a gente tinha para conversar hoje. Deixa eu começar com uma pergunta da nossa edição anterior do curso, que foi perguntado o seguinte: o que é avaliação neuropsicológica, né? O que acontece quando o paciente entra no consultório, da neuropsicóloga e para que serve? Então, a avaliação neuropsicológica, ela é uma avaliação que a gente... Vou ficar em pé também, que acho que é mais fácil. Avaliação neuropsicológica é uma avaliação que a gente faz quando o médico solicita ou para fazer um acompanhamento, né, do quadro. Às vezes a pessoa vem com uma queixa e a gente faz a avaliação, por exemplo, diagnostica lá um transtorno do controle do impulso. E aí o médico ele quer saber como é que está o acompanhamento e pede de novo a avaliação, a gente faz um acompanhamento clínico. Às vezes ela é solicitada para pré-cirurgia. Então, algumas cirurgias elas pedem que tenha avaliação neuropsicológica. A cirurgia de implante do DBS é uma que, em geral, ela é solicitada para ver se existem outras alterações além das alterações esperadas do Parkinson, tá? Talvez tenha alguma outra comorbidade, porque às vezes pode acontecer da pessoa ter outra alteração além do Parkinson e saber se aquela cirurgia vai ser a melhor opção para ele, tá? Como é que ela é realizada? Em geral, a gente usa escalas e testes, todos padronizados, e a correção ela é feita dentro de tabelas, também feita para a idade e escolaridade de cada pessoa. A gente tem várias tabelas que já são padronizadas aqui para o Brasil, e então ela é simples, em geral são tarefas simples, mas que a gente avalia a atenção, avalia a memória, avalia a linguagem, avalia a capacidade visoconstrutiva, que é a de cópia, função executiva, aprendizagem, e aí a gente faz também avaliação de toda a parte de screening da psiquiatria, né, que é delírio, alucinação, ansiedade, depressão, as compulsões todas, né? Então a gente faz uma avaliação para ver como é que a pessoa está. Porque, de novo, Parkinson é um para cada um.
Então, não existe um padrão muito fechado de que todos eles vão responder do mesmo jeito. Então, tem pessoas que têm algumas alterações, tem pessoas que têm outras. Então, é por isso que a gente faz a avaliação. Chegou uma pergunta da plateia, que é, você que vê bastante paciente que fez DBS, como a cirurgia impacta nos sintomas psiquiátricos, ou psicológicos desses pacientes? A minha tese do doutorado foi sobre isso. Então, a gente viu muitos pacientes e fizemos uma avaliação neuropsicológica do antes e um ano depois da cirurgia. E o que foi impressionante foi as escalas de psiquiatria. Então, as escalas de depressão, de ansiedade e de alguns comportamentos que eram de obsessivo-compulsivo, que era um medo aumentado, então um pouco mais de receio. Isso a gente teve uma melhora muito grande. Então, a pessoa estava muito mais confiante, muito mais ativa, e os sintomas de depressão e ansiedade tinham melhorado bastante. A parte cognitiva estava estável, então eram pessoas que mantiveram o mesmo resultado de um ano atrás. Isso é verdade, doutora, porque assim, eu senti isso nos primeiros 3 meses já, depois assim, do DBS, né? Eu perdi o medo, eu tinha um medo absurdo de tudo. E simplesmente vou agora a caminho, não tenho mais esse medo, né? A ansiedade, então a mudança é muito rápida, muito rápida. Também da edição anterior do nosso mini simpósio aqui, em que daria para falar mais sobre reabilitação neuropsicológica, que profissional realiza e qual é o impacto que tem no tratamento de maneira global? Então, a reabilitação, ela pode ser feita por psicólogos ou por terapeuta ocupacional. Os terapeutas ocupacionais fazem muito bem a parte de reabilitação também. Ele era quais os profissionais e para que serve? Qual o impacto e principalmente falar um pouco mais, não sei se tem algum caso, algum exemplo de como isso beneficia. Então, o que a gente observa é que, às vezes, a pessoa ela fica mais acomodada no dia a dia. Então, a gente tem uma tendência a ser mais conservador conforme a gente vai avançando na idade, né? Eu costumo falar que isso a gente observa quando vai no supermercado e as gôndolas todas estão mudadas de lugar. E a gente fica bravo, porque tem que procurar onde é que está o objeto que a gente já sabia onde estava, né? Então, essas coisas que são pequenas, elas mostram para a gente que a gente está ficando conservador. E a reabilitação cognitiva, ela tira a pessoa o tempo todo do estado de conforto. E essa é a ideia. Então, a ideia da reabilitação é trazer algumas tarefas que sejam um pouquinho difíceis, mas que ela consegue executar, e sempre um pouquinho difíceis, mas elas conseguem executar. Então, não adianta você colocar um problema de física quântica para uma pessoa que é de humanas. Não vou saber responder, né? Então, a ideia é a gente fazer essa adaptação para que cada um consiga, de fato, sair do conforto, mas de uma forma que seja motivadora, né? Essa pergunta Você quer falar, Giovana? Essa pergunta é um apanhado, na verdade, da exposição que foi feita aqui, né? Quais as alterações mais comuns na emoção e no comportamento da pessoa com Parkinson? A mais comum é a depressão, essa é a mais comum. E de comportamento, eu acho que a questão do... Eu colocaria mais a questão do sono, porque isso prejudica muito a qualidade de vida da pessoa. Então, a insônia,
ela prejudica demais, mas também tem uma dificuldade que é de sustentar o sono. A pessoa fica picando o sono a noite toda, né? E a alteração do sono REM, aí que também são os principais, eu acho, que eu vejo no consultório. Irritabilidade, e a apatia. A gente não falou da apatia, mas a apatia ela é considerada uma síndrome. A pessoa ela perde a motivação para fazer coisas novas. Então, ela fica mais restrita. A apatia é muito comum, então a pessoa fica menos espontânea, ela fica menos participativa, ela se coloca em menos situações sociais, e ela não é a depressão, ela é outra coisa. Doutora, posso só contribuir um pouquinho? Sim. Com a minha vivência do outro lado da mesa, digamos assim, né, como paciente. Eu me lembro que quando eu fui diagnosticado pelo médico na época, né, ele me deu um antidepressivo para tomar, né. Eu me pergunto, mas por que eu preciso tomar isso, né? Então, assim, acho que essa questão do antidepressivo, se eu puder olhar por uma outra ótica para contribuir, eu nunca fui de fazer atividade física, né? Então, depois, para substituir, depois do diagnóstico, os comprimidos eu troquei pela esteira, pelos exercícios. Então, hoje, graças a Deus, eu não tomo nenhum antidepressivo. Acho que isso não sou contra, principalmente no início. Acho que talvez algumas pessoas precisem, mas eu optei por não tomar. E não me arrependo. Acho que a atividade física, com toda certeza e convicção, ela traz todos os benefícios e o resultado do remédio, que no caso ele te traria de uma forma química, né? E de uma forma mais natural. Então, acho que se eu puder contribuir, acho que o exercício realmente é primordial para que não precise tomar remédio. E tem uma coisa, né, doutora, eu tenho que falar para a senhora. Eu acho que a gente não pode deixar que as limitações eventuais dos movimentos ou da lentidão, ou de se preocupar com o que os outros vão achar, porque a gente, de repente, não está bem num dia, porque isso agrava a depressão, agrava todos esses sintomas que a doutora falou. Isso é muito importante. Gente, tudo bem se um dia não funcionar. Tudo bem se um dia for difícil. No outro vai ser bem melhor.